Bom, meus queridos alunos do sexto ano, vamos para a segunda parte do nosso assunto, com o tema Egito Antigo. Vamos falar do tópico 3, que é o tópico a formação da sociedade no Antigo Egito. Essa sociedade era estratificada, ou seja, existiam aqueles mais privilegiados e os menos privilegiados. Para exemplificar essa divisão da sociedade, vamos colocar numa pirâmide, onde o ápice dessa pirâmide vamos ter o faraó e a sua família. O faraó era a autoridade máxima, porque ele concentrava os poderes em suas mãos, o poder político, o poder econômico, o poder militar, e era visto como uma divindade, ou seja, era visto como um deus, por isso ele era a autoridade máxima, certo? Abaixo do faraó vamos ter o vizir, e os sacerdotes. O vizir era uma espécie de primeiro-ministro, ele era responsável por supervisionar a administração pública, então ele era o braço direito do faraó, certo? Os sacerdotes também eram uma classe privilegiada, porque a civilização egípcia era uma civilização politeísta, então existia a construção de vários templos para a adoração dos seus deuses, e quem ficava responsável pelos templos eram os sacerdotes. Além de ficarem responsáveis pelos templos, eles que poderiam se aproximar dessas estátuas dos deuses, por isso ele tinha grande importância frente ao faraó, também com a população egípcia. Depois, abaixo do vizir e dos sacerdotes, vamos ter os escribas. Quem eram os escribas? Os escribas eram uma minoria. Eram aqueles que sabiam ler e escrever. Esses escribas tinham funções burocráticas, como registrar a arrecadação dos impostos, registrar a armazenagem dos alimentos, registrar a quantidade de animais, como também eram responsáveis pela construção de textos religiosos e por obras públicas. A escrita do Egito era chamada de hieróglifos, comparada com a escrita da Mesopotâmia, chamada cuneiforme, porque era feita por pictogramas, certo? Depois dos escribas, vamos ter os soldados. Qual era a função dos soldados? Que no período das guerras, para aumentar, de certa forma, a extensão do império. Além de aumentar a extensão do império, era sua função proteger contra a invasão de outros povos. Geralmente, esses soldados eles recebiam alimentos pela prestação dos seus serviços, certo? Os comerciantes eles trabalhavam de forma interna e tinham que ter autorização do faraó para trabalhar pelo comércio externo. Mas era o que mobilizava também a economia da civilização egípcia, do império, ou seja, o que aumentava a arrecadação dos impostos eram os comerciantes. Depois vamos ter os camponeses. Os camponeses eram a maior parte da população egípcia. Os camponeses eram responsáveis pela produção dos alimentos. Então, eles que alimentavam a população egípcia. O principal alimento era o trigo e a cevada, que era a produção do pão e da cerveja, certo? Por último, ou seja, na base dessa pirâmide, vamos ter os escravos. Esses escravos não eram vistos como mercadorias. No Egito não existiam senhores de escravos. Os escravos tinham maior liberdade. Os escravos recebiam pelos seus trabalhos. Então, os escravos também eles poderiam se casar com pessoas livres. Então, dentro do Egito, existia uma maior liberdade para os escravos, certo? Para finalizarmos, vamos para o tópico 4, a vida religiosa. A religião no Egito Antigo ela era politeísta, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. Tod, que era o deus da escrita e da sabedoria, Montu, que era o deus da guerra, Anubis, que era o deus relacionado à morte, mas o principal deus era Ra ou Amon-Ra, que era o deus Sol, certo? Então existiam uma grande quantidade de deuses, por isso que eles eram chamados de civilização politeísta, certo? Além dessa questão dos deuses, eles também acreditavam na vida após a morte. Então, como era isso? Eles, na visão da mitologia egípcia, o faraó ia para um tribunal, chamado Tribunal de Osíris, e nesse julgamento, se ele tivesse boas ações, ele ganhava a imortalidade. Então, ele ganhava a imortalidade, então ele tinha que passar por um processo, que era o processo de mumificação. Então, esse processo de mumificação era para conservar o corpo. Então, o que é que eles faziam? Eles retiravam alguns órgãos do corpo, abriam o corpo, retiravam alguns órgãos, colocavam em algumas vasilhas, para conservar esse corpo, certo? Para que, quando chegasse na outra vida, eles estivessem com o corpo conservado. Então, a construção das pirâmides era, para, de certa forma, ser feita como túmulos para esses faraós.
né? Como eles acreditavam na vida após a morte, né? Muitos desses faraós eram enterrados com suas joias, com suas relíquias e até com charretes, né? Com seus criados, né? Para servi-lo em outra vida, certo? Beleza, gente? Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Então agora vocês vão fazer o capítulo 5, né, do módulo e o suplementar. Até a próxima aula.